pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um encontro. Nossa, pode saber. Isso mesmo. E hoje um assunto muito importante, como sempre, né? É investimento, Isso, né? a gente- Investimento na educação. Com no certeza. município. Investimento que vai além do financeiro, não é mesmo, E Castrícia? não é só investir, né? É as consequências desse investimento. Exatamente. Então hoje nós vamos falar, porque a gente valida aqui qualquer assunto que envolve educação, saúde, família. É a nossa tríade. Né? É um envolvimento que vai além do financeiro, questões políticas, decisões. Questões até socioemocionais, né? Porque para se envolver a gente tem que gostar, tem que amar, para se dedicar e ter resultado dentro da proposta, né? Isso, e que envolve futuras gerações. Sim. Né? É uma gestão que a gente planta e a gente vai colher no futuro, a gente sabe disso. Então, seja muito bem-vinda, Sônia, né? Secretária de Gavião Peixoto, cidade aqui do ladinho da nossa, né? Parceira da TZ Editora. Referência na educação, né? Isso Em mesmo. relação a questões de investimento também. Então é uma honra tê-la aqui conosco, hoje no nosso podcast. O prazer é todo meu. Eu fiquei feliz de ter sido convidada, né? Muito obrigada pela parceria de sempre. Sim. Todos os convites ela sempre aceita, Tá sempre pronta. sempre pronta. Não é fácil, né? Falar em educação, às vezes. Deixar a gente tudo, né? Não tem como abordar tudo, mas a gente está sempre pronta para falar mas um pouquinho. pela sua vasta experiência, quem é a Dona Sônia? Conta pra nós. Dona Sônia, né? É professora de História. Eu ingressei na educação em 1985. Fui professora da rede estadual durante 35 anos eu trabalhei na rede estadual, né? E há 5 anos eu estou como secretária da Educação no município de Gavião Peixoto. Então, e às vezes as pessoas acham que a gente já nasceu secretária da Educação, né? E não, tem um caminho aí Sim. traçado. E sinceramente, eu nunca imaginei que seria secretária da Educação. Eu venho da zona rural, trabalhei na roça, trabalhei como empregada doméstica no comércio e, na realidade, eu queria fazer secretariado, queria ser secretária bilíngue. Mas, quando eu fui para a faculdade, a minha família não tinha condição financeira de me manter e pagar uma faculdade, porque na época só tinha faculdade privada, né, gente? Não tinha a pública ainda. E aí eu ingressei. Resolvi ser professora, mas não. Hoje, se você falar assim, você escolheria essa vida? Escolheria. Eu me encontro na educação, eu gosto da educação, não me arrependo de nada que eu fiz. E a educação é um aprendizado todos os dias. Essa é a Dona Sônia. Os olhos dela brilham, gente. Sim. Brilham. A gente Essa é a estava aqui Dona nos bastidores, Sônia. que a gente sempre fica, a gente sempre costuma falar isso. E a Catrícia ainda falou, comenta sobre essa trajetória linda, né? Porque é exatamente isso, as pessoas falam, não, é secretária, primeiro que acha que Nasceu pronta, né? Não, e fora que acha que é um trabalho Ar-condicionado facinho, e- gente, é só resolvendo o bem- problema. Exatamente, é bem fácil. E para chegar até aqui, eu fiz várias pós voltadas para a gestão, estudei muito, então a gente não para. Não. E quem está na educação não pode parar de estudar, é todo dia. Porque às vezes a gente acha que tá pronto, é só fazer. Não. Me formei, né, lá nos 4, 5 anos de faculdade e tá bom. Fiz um cursinho Não. e aí de 30 horas para ganhar evolução funcional, mas não é só isso. Você precisa praticar e você precisa estudar. O mundo mudou muito e as pessoas mudaram e o professor ele precisa acompanhar O método muda também. essas mudanças. Sim, Né? hoje nós temos uma base nacional curricular que antes a gente não tinha. Eu acho que é o maior ganho na educação no Brasil todo, é estarmos trabalhando de forma diferente, mas seguindo o norte. Todos alinhados no Todos mesmo alinhados propósito. no mesmo propósito.
né? Inclusive, que vocês citaram aí no começo, as emoções, né? O socioemocional está muito presente hoje em dia. Então, não pensar nessa questão é estar fora também da educação. A gente não consegue chegar nos nossos alunos. Eles não são mais os mesmos. Eles não são como nós éramos. Porque a gente tem o saudosismo, né? Na minha época passou, faz tempo, né? Então, hoje a gente tem um outro cenário e nós precisamos nos adaptar a esse cenário. E pegando o gancho dessa questão da evolução da educação, né? As pessoas estão se transformando, se evoluindo cada vez mais. A senhora pegou a trajetória do analógico para o digital, né? E hoje a gente consegue observar que a senhora conseguiu absorver isso de uma maneira muito tranquila, muito assim, satisfatória e gosta de estar inserida dentro da tecnologia. Porque nós temos uma geração ainda com mais resistência, né, em relação da questão analógica para a digital. E uma das questões de investimento que a senhora realiza no município é acompanhar a tecnologia. Sim, e nós pegamos essa trajetória durante o período de pandemia, né? Então, nós tivemos que correr atrás do digital. Muita gente não conseguia. E começou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, durante a pandemia, eu ainda não estava no município, mas eu ficava mais de 8 horas, eu era diretora do núcleo pedagógico da diretoria de ensino de Araraquara, e nós ficávamos 8 horas trabalhando, e às vezes até mais, fazendo formação com o professor, planejando o que a gente ia fazer. Quando a gente volta, né, para a sala de aula, nós tínhamos alunos que precisavam desse apoio. E a gente percebeu que o município, nessa época, quando voltou, eu já estava no município, muitos alunos não tinham acesso a não ser pelo celular do pai e da mãe. Então, nós passamos a investir muito na parte tecnológica. E hoje a gente tem, assim, dentro da educação de Gavião Peixoto, isso bem estruturado. Tá? Nós não tínhamos... Eu lembro que na nossa primeira formação presencial, o Wi-Fi não funcionava, e hoje nós temos salas de aula, todas as salas com display, nós temos os Chromebooks com os alunos, e as plataformas que são utilizadas hoje, tanto do governo federal como do estadual, se a gente não tiver esses equipamentos, a gente não trabalha. Tem o elefante letrado. Tem o elefante letrado, Matifique. Tá? Precisa acompanhar. Agora tem o da matemática também, que é do MEC, que vem. É uma plataforma para formar os professores que nós aderimos. Ou seja, o próprio governo federal induz, né, vocês a acompanharem. Sim. Então, né, não, porque a gente sabe que existe um questionamento de alguns profissionais por ter dificuldade, né, em acompanhar, em aprender, em ter essa desenvoltura, né, a mexer. Mas, ou seja, vem de lá de cima, né? Eles veem essa importância, então, e vocês como município, né, bem investidor, um olhar lá na frente, já saíram à frente de todo mundo fazendo esse investimento, né? Sim, tem a BNCC da computação, que a gente também agora é obrigatório. Então, a gente precisa ter tudo isso no nosso radar e não só, assim, dar condições aos alunos e às famílias. Porque não adianta a gente só assinar uma plataforma ou passar a utilizar as plataformas estaduais também e a gente não ter o instrumento. Então, nós precisamos investir muito nessa parte. Que às vezes em casa não tem essa oportunidade. Não são todas as crianças que têm um computador em casa. Sim. Né? É o que você disse, eles mexem no celular através dos pais, mas que trabalham, enfim, e na escola eles têm essa oportunidade. E também, na época, nós somos questionados quando nós compramos os Chromebooks e tudo mais, porque se é para tirar a criança da frente da tela, mas não é o uso da tela só uso pelo uso. Não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Disfuncional, né? Errado. Então tem que ter a parte pedagógica. E nós também precisamos ensiná-los a utilizar. Sim.
Não é só falar não pode. A gente não pode anular. Como. Não pode. Não pode anular isso. O celular dentro das escolas são proibidos, existe uma lei estadual, a não ser que for uso pedagógico, e a gente faz o uso, mas eles não ficam o tempo todo. Então é o uso de forma consciente. Já preparando o cidadão para o futuro, né? Sim. Que o futuro cada vez mais vai ser tecnológico, né? E aí ele leva para casa essa experiência funcional. Sim. Né? Sim. Até mesmo de questões de alfabetização, de coordenação motora. Tem muito aplicativo aprovado por professores, né? Que os pais podem baixar em casa e ter essa oportunidade para desenvolver os filhos, né? Dentro de um limite. Com certeza. Cada idade com a sua referência de minutos e horas. Ainda mais agora com essa inclusão, né? A tecnologia, ela vem como uma comunicação alternativa e hoje é necessário. Nós né? temos lá na rede uma plataforma que a gente trabalha, essa não, foi adquirido pelo município, não é estadual nada, nem federal, que a gente trabalha através dos jogos a recomposição da aprendizagem, tá? Então, a gente faz o reforço das crianças, o aprofundamento através desses jogos. São jogos digitais. Tá? Mas eles foram montados com as dificuldades dos alunos. Então, o conteúdo trabalhado, a gente faz a avaliação e aí a gente percebe quais são as defasagens dos alunos e os jogos são montados em função dessas defasagens. E vem como um reforçador, Sim. né? Positivo, porque no sistema que eu falo assim da minha idade, você tá com alguma defasagem, reforço no período da tarde, de matemática, de português. Agora o reforço ele tá entrando dentro de um contexto digital. Exatamente. Que bacana. E o Tribunal de Contas, ele aponta, né, várias coisas. Eu digo assim, não é o assunto da hora, mas só para citar. Sim. Porque às vezes a gente fica incomodado com os questionamentos do Tribunal de Contas, mas esses questionamentos nos faz pensar também em como a gente pode melhorar. E foi num desses questionamentos que a gente foi buscar como fazer essa recomposição de aprendizagem para todos os alunos. Porque a gente pensa naquele que não sabe, que tem dificuldade. E aquele que sabe? E que tem o direito e a mesma oportunidade. Então, com a certeza. gente fez algo assim, trabalhando com as dificuldades, mas também trabalhando, pensando assim no avanço dos demais, o aprofundamento dos demais alunos. A inclusão para todos. Exatamente. A Porque inclusão para todos. A inclusão não só para crianças laudadas ou com crianças que estejam com dificuldade na aprendizagem, mas a fixação de conteúdo daquele que está tranquilo em relação à aprendizagem, né? É verdade. É o que a gente sempre comenta aqui, dona Isso. Sônia. A inclusão hoje, ela está bem rotulada em questão de laudos, né? TEA, enfim. Mas e as crianças dentro do outro contexto também? Cadê a inclusão para todos? Essa é a mais difícil. Não é? Porque eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho que olhar para ele. E ele não pode ficar ali no cantinho sem ser visto. Todos dentro da escola precisam ser vistos. Os laudados e aqueles que não têm laudo. Nossa. E dentro do que não, desses que não têm laudos, inclusive aqueles que são alunos que a gente vê um grande potencial e que às vezes a gente não busca esse desenvolvimento nesse potencial. A gente precisa fazer com que eles também avancem. Sim. Então é nesse, como vocês disseram, é pensar no todo. em todo. Em todos, Tá? né? E dentro da escola é uma diversidade muito grande. A gente não faz mais tudo do mesmo jeito, né? A gente não trata todos Não, iguais. cada criança é única, A né? gente- A gente costuma dizer aqui que então o professor, né, a gestão, a escola tem que ter esse olhar único também. E hoje você falar que você precisa tratar antes falava-se que tinha que tratar todo mundo igualmente. Agora a gente tem que tratar de forma diferente, não se trata todo mundo igual. E isso causou uma estranheza dentro da escola. Porque como assim? Eu não vou tratar todo mundo igual? É um triente a equidade. Exatamente. Né? Cada um é um. Eu Sim. sempre lembro em questão de equidade daquela imagem dos caixotes, Dos caixotes. né? E as pessoas com diferentes tamanhos, mas os caixotes,
Um pequeno auxiliam que baixo? todos ficam dentro da mesma altura Sim. para enxergar um jogo de futebol. Então, isso é a equidade e é a inclusão para todos. Não Sim. é só uma imagem, né? Mas isso me fixa muito quando eu penso em questão de equidade. E quando a gente fala em investimento, como vocês falaram no início, o investimento tem que ser para todos. Porque o investimento dentro da escola, você pensar na escola como um todo, você promove a equidade. Se você pensar só em vamos pensar assim, em algumas caixinhas, você não chega a lugar nenhum. E é aí que tá o assunto gestão, gente, né? A gestão é isso. Então, para quem está por detrás dos bastidores e das câmeras, que sabe, né, aonde pega, aonde o bicho pega, vamos falar a verdade? Porque, né, os professores, eles estão ali na sala de aula, são importantes, né? A gente valoriza muito, são, né, os protagonistas, a gente costuma falar aqui na editora, né? Sou professora, né? A Castrícia tem a clínica, tem seu atendimento, então a gente vivencia isso, mas a gente depende de uma gestão por detrás, né? Então, assim, como que a secretaria, né, faz para garantir que esses investimentos cheguem até as escolas? Então, a gente parte de um planejamento, mas antes do planejamento eu preciso ter o diagnóstico da rede. Eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. E a partir daí a gente vê onde estão os gargalos que nós precisamos investir. Então, quando a gente começou, a gente percebeu assim, a própria valorização do professor é o investimento. Porque se nós não investirmos na valorização deles, na formação continuada desses profissionais, na questão de infraestrutura dentro da escola, você fazer com que o espaço seja adequado ao aprendizado, a gente não consegue ter uma educação de qualidade. Então, às vezes a gente fala assim, vou investir, mas eu vou fazer o que naquela escola? Aquela escola é de ensino integral, a outra é parcial, cada uma tem a sua especificidade. Às vezes não dá para fazer a mesma coisa nas duas escolas, nas três. Então, a gente parte do planejamento. E a partir desse planejamento, alinhado ao diagnóstico da rede que a gente tem, ao Plano Municipal de Educação, aí a gente começa a ver onde nós vamos investir e como. Sim. Fala em investimento, as pessoas já pensam no tijolo só, né? Ou no dinheiro, né? Ou no aumento de salário. Ou só em salário. Então tem que ter um equilíbrio, né? Tem. Investir em pessoas também, Investir em pessoas é muito importante. E o que eu posso dizer, não sei se talvez a gente fale mais pra frente, mas como está aqui, nesses 5 anos, não adianta só investir. A gente tem que ter um momento do monitoramento. Deu certo? Não deu certo? Qual é a rota? Vamos mudar? Vamos continuar? Então, é o planejamento dessa rede toda e o monitoramento. Sim. Isso para usufruir de maneira inteligente e constante, Sim. porque também o investimento acontece, mas e aí, foi eficaz, né? Tá utilizando, tá? E a gente tem que ter o bom senso de falar, não deu certo, então vamos parar. Sim. Tá? Não é porque nós colocamos algo inovador que a gente tem que manter esse algo inovador. Então, a gente precisa também ter estamos indo no caminho, se não, volta, vamos começar de novo, vamos mudar a rota. A rota, exatamente. Em relação à questão de pessoas, também, voltando um pouquinho, né, da era que a senhora iniciou, os professores também modificaram ao longo do tempo, né? Eu falo assim, a autonomia em sala de aula, os pais antes eram menos participativos, eu tenho essa visão, não sei se a senhora vai concordar com isso ou não, porque hoje os pais entendem que é uma avaliação diagnóstica, eles entendem o que é um relatório pedagógico, o que é um PEI, então os pais estão mais, eu falo assim, participativos em relação a direitos e deveres. Antigamente era menos a participação dos pais na educação. Tô errada ou tô certa? Não, você está certa. Só que eu penso eu ainda sonho com um pai vindo falar comigo a respeito do processo da aprendizagem.
Porque às vezes nós temos pais entendidos em PEI, nós temos pais questionadores, e eu acho isso ótimo, porque são essas questões que nos faz pensar e ver, ó. E evoluir, né? Estamos certos? Vamos evoluir? Não vamos. Mas eu gostaria de mais, tá? Eles estão mais presentes, mas às vezes são assuntos ou alguma dificuldade, um desafio momentâneo. Então, eu gostaria de ter mais pais presentes nas escolas, porque eu acredito que escola sozinha não consegue, a saúde não consegue, como vocês tratam também a questão da saúde, né? Eu acho isso muito importante. Então, essas conversas que nós temos em rede, nós fazemos muito isso em Gavião, com a saúde e com a assistente social. E a gente queria que os pais estivessem mais presentes, porque eu tenho um lema que eu uso desde quando eu era diretora, lá atrás, tá? Que escola mais família é o caminho do sucesso. Mas hoje você não deixa de ter razão, porque antes os pais não perguntavam. Não participavam, tá? né? Não participavam. E o que a escola falava era lei. Hoje não. Hoje ainda bem que eles perguntam, ainda bem que eles refletem. Mas eu gostaria de ter mais participação. Já fica a dica. Eu entendo o seu falar no sentido que muitas vezes eles participam de uma maneira meio ativista, né? Muito questionador e não Só tão dentro do direito. assim, preocupados com, né, o desenvolvimento técnico, que é o mais importante, né? É isso que o professor sonha, né? Então na a gente, realidade. né, muitas vezes a gente tem a participação daquele grupo, né? Isso acontece em todo município. Isso eu falo aqui até mesmo numa rede privada, né? Então não tem distinção em relação à pública ou Não. privada. Isso aí é comportamental, né? Hoje é do ser humano. A Isso. gente às vezes olhar só a vontade própria ou aquilo, né? É uma via de mão dupla. Direitos Exato. e deveres. Então, assim, né, hoje a escola, eu penso que a gente, como professor também, né, a gente gosta daquele pai que realmente é interessado na evolução ali de um todo, né? Exatamente, é isso mesmo. Não só questionamentos, né? Mas os questionamentos são importantes. Sim. Porque nós aprendemos muito com eles. Por quê? Eu falo que aonde tem fumaça tem fogo, né? Aquele velho ditado. Por que tá falando? Então, vamos investigar, né? Vamos investigar para ver o que tá acontecendo. Mas eu gostaria dessa parceria ampliada. É um objetivo. Mas é uma meta. A meta, É uma meta. a nossa meta, nós fazemos o plano municipal do Departamento de Educação, porque lá nós não somos secretaria, somos Departamento de Educação. E nós temos 3 metas esse ano. A primeira, que é elevar, né, a aprendizagem dos nossos alunos, que a gente vem num crescente, mas nós queremos melhorar mais, principalmente a questão da alfabetização. A segunda questão é sobre o fluxo, porque apesar de nós sermos uma cidade de 5.000 habitantes, nós temos, hoje a rede está com 980 alunos. Mas nós temos ainda, o ano passado nós tivemos 3 alunos evadidos. 3. Então isso pra gente, depois da pandemia nós já tivemos 11, 9 Olha. e caímos para 3, parar. Mas as faltas, eu acho que o fluxo, quando a gente fala em fluxo, a gente fala em falta. E aluno que falta, faz falta realmente, porque ele não aprende. Faz falta pra gente, faz falta para ele. E a terceira meta é assim, melhorar a participação da família. Sim. Estar mais perto de nós. Então, nós temos essas 3 metas esse ano no Departamento de Educação. E lógico que envolvido a essas metas, aí vem formação de professor, tem outros submetas, vamos dizer assim, que vai ajudar com que a gente chegue a atingi-los. Atingir esses 3 pontos. O envolvimento da família começa pelo professor, porque o professor é a Sim. porta de entrada da escola, Sim. né? Então, se o pai e a mãe já tem uma empatia, um carinho com esse professor, uma troca, né? Envia um recado na agenda, esse recado Nossa, flui bem melhor. flui bem melhor, né? Eu não vou te corrigir, tá? Mas eu vou falar que o contato, assim, dos pais é lá no portão.
portão da escola. No portão, É. verdade. Lá no portão da escola, com aquele funcionário ali, né? funcionário que Verdade. acolhe na hora da entrada. Eu Já acho que começa ali. Começa ali. Verdade. E você acolher esses pais e querer que eles façam parte, porque nós precisamos querer. Que eu tenho 40 anos de magistério, de educação. E lá atrás também, a gente não queria muitos pais dentro da escola. Vamos ser sinceros, Sim, né? E a gente- hoje a necessidade Hoje, veio. sim, Né? hoje A é gente vê que é necessário. importante esse alinhamento com a família, porque isso nos facilita. Sim, sem Né? dúvida. Facilita porque quando a gente também valoriza o outro, né? Então a gente está dando importância para que os pais tenham voz, que eles tenham autonomia de decisão, que Isso que mesmo. eles são importantes. Então isso tudo, né? Então é sempre de maneira correta também, né? Não só sendo oportunista dos dois lados. Sim. Mas a parceria é tudo, né? Lá atrás, os pais não tinham nem contato com o nome da pessoa que cozinha pro filho. Não tinha nem contato com o Não nome sabia de nada. de né? nada, né? Então, também acho importante a gente destacar que a escola não é composta só por professores Não. e diretor e coordenador. Tem também as questões, né, de serviços gerais, o porteiro, a tia da cozinha, a tia da limpeza, que compõem todo esse contexto, né, de afetividade. Sim. Então, assim, Faz a diferença na vida da A criança. comida é um momento de afetividade. Então, a pessoa que está cozinhando com carinho, com amor, com toda a dedicação para o seu filho. E a forma né? como ele conversa com as crianças ali na entrada, no intervalo, serve a comida, isso faz toda a diferença. Todo Faz, mundo é educador, vamos Sim. pensar nesse sentido, né? Não no ensinar a parte cognitiva, mas o estar junto o tempo todo. E às vezes os alunos, eles têm afinidades com a pessoa que a gente, não com a professora, mas com alguém que cuida do pátio, com uma monitora, com o controlador de acesso. Então da a gente limpeza, precisa cuidar dessas pessoas também. Também. A gente precisa cuidar do todo. E Funcionários valorizar. administrativos da secretaria. Também. O pai chega para fazer matrícula, já não é bem recebido, No- ele já vai ver a escola com Exatamente. outros olhos. Já. Exatamente. Nossa, vou colocar meu filho aqui, aí ele já vai levando Generaliza, né? esse ranço no coração, ele vai levando pro porteiro, vai levando pra professora. E acaba descontando em quem E nem tem acaba contaminando a criança, pra criança já chegar armada na escola já. Sim. Então você vê que, né, um erro vai levando consequências bem graves dentro do contexto de afinidade ali no escolar, né? E quando a gente fala da gestão, a gestão tem que estar com um olhar sobre isso também, Sim. não só sobre a criança, mas os movimentos que acontecem dentro das escolas, a sua equipe Sim. também. Esse ano a gente está montando um programa pensando na saúde mental dos professores e dos integrantes das escolas. Nossa, que legal. Porque ainda não está estruturado. Nós pensamos, tivemos uma primeira conversa, traçamos algumas metas com a equipe multiprofissional da educação para a gente pensar nessa questão. Porque a gente ouve, assim, depois da pandemia, vamos pensar que o mundo ficou um pouco diferente. Eu não sei definir muito bem, tá? Eu falo que ficou meio estranho, tá? Pô, ainda parece que não encaixou ainda, A gente né? precisa pensar no que fazer. Sim. Então, a gente fala do aluno, mas e os profissionais da educação? Então, investir nisso, nesse item, na educação mental dos nossos funcionários e dos professores também está no nosso radar para 2026. Vamos A ver. pandemia impactou algumas gente- circunstâncias que ninguém pensava, Não, né? não. Então, eu acho que isso que mudou realmente. Então, hoje a gente acabou valorizando muitas coisas que não eram valorizadas. Sim. Então, depois disso, realmente foi mudando, né? Recalculou totalmente a rota. E precisa mesmo, os professores precisam ser cuidados. O impacto social, ele ainda persiste. Até com a hoje. pandemia, né? Sim. Social e emocional, Sim. foi o que mais... As pessoas pensam somente no financeiro, mas eu acho que não. O fluxo, Né? como eu falei para vocês, a gente não tinha problema de fluxo em Gavião antes da pandemia. Eu estou falando de ensino fundamental anos finais. Tá? E as ausências dos alunos no fundamental dos anos iniciais e na pré-escola, né,
também ficou tá muito alto, então a gente precisa diminuir. Nossa. E isso foi pós-pandemia. E se a gente fala de recomposição de aprendizagem, essas crianças precisam estar dentro da escola. Com certeza. Vocês são responsáveis até o 9º ano? Até o 9º ano. Fundo 2. Olha Fundo só. 2. Desde os piquititicos, lá do berçário. Só ensino médio que não, né? Ensino médio. Tem uma única escola no município, é estadual. Entendi que atende somente o médio. Só o médio. Tem programa de integral? É integral essa escola. Entendi. É uma escola PEI, né? Programa de Ensino Integral Estadual. Que legal. Ela é a única escola. E falando um pouquinho aí de parte pedagógica, né? Até na questão da alfabetização que você citou, que é um dos marcos aí que vocês pretendem atingir de forma, né, mais bonita e mais, como que eu quero dizer, assertiva, né? E realmente a senhora concorda que a alfabetização é um dos indicadores mais importantes do futuro educacional? Ela é o essencial, eu vou dizer assim, né? Porque se você não conseguir alfabetizar na idade certa, eu como professora de história, a gente via isso quando a gente pegava os alunos lá no Fundamental 2 ou no ensino médio. Então a alfabetização ela é essencial que ela seja feita na idade certa, tá? Ela precisa ser feita, porque senão a gente não avança com os alunos. Reflete no resto da vida, Reflete no resto da vida. Os... Reflete. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E alfabetizar não é só no 1º ano, no 2º ano. A gente também sempre comenta aqui, a alfabetização começa no berçário. Sim, ela e as começa... pessoas hoje não têm, antigamente na nossa época... Entrou no 1º ano, só ali. Os pais retiam as crianças em casa, porque não é obrigatório ainda. Não, porque não é obrigatório ainda. Só vai na idade obrigatória para a escola. Hoje não, hoje mudou muito esse contexto, né? Sim, hoje a obrigatoriedade já é a partir dos 4 anos, né? Então a gente já tem esse fator que favoreceu e que eles estão ali. E a alfabetização, quando a gente diz lá na pré-escola, não é ensinar a ler e escrever na pré-escola, mas a gente já vai trabalhando as habilidades desses alunos desde o berçário. Tanto é que a Base Nacional Comum, ela já traz essas habilidades desde o berçário. Então, a criança estar na escola é muito importante. Nós não temos a universalização do berçário até os 3 anos, de 0 a 3 ainda em Gavião, porque nós temos ainda alguns pais, como você disse, que ainda preferem. Mas a partir da obrigatoriedade estão todos lá. E a gente está trabalhando para que eles cheguem antes, né? Porque já vai trabalhando de forma diferente. Então, quando ele chega no 1º ano, é uma continuidade. Alfabetizar não é pegar o lápis e começar a fazer ensinar letras, né? Não. A alfabetização começa a coordenação motora, na parte socioemocional dessa criança, exatamente. né? Posicionamento, todo esse contexto envolvido. É a formação integral dele, Formação de integral. todos, né? Formação não só na parte cognitiva, mas na parte emocional de todos os alunos. No desenvolvimento ficar da sentado. fala. Eu falo assim, ó, a habilidade primária, a habilidade de sentar, tem crianças com 4 anos que não tem, e não é culpa dela. Por quê? Porque ela até os 4 anos não tinha. É o ambiente. Não tinha essa questão que eu preciso sentar, executar, para depois eu realizar, ir pro parque, ir pra refeição, né? Então, assim, a habilidade básica, sentar é essencial para alfabetizar. No retorno da pandemia, nós tínhamos crianças com 6 anos que ficaram em casa, né? E aí nunca tinham ido para a escola, e a hora que foi para entrar, já ficou novamente em casa, eles não sabiam comer. Sim. Eles não sabiam comer, eles ficavam esperando alguém dar a comida. Dar na boca. Dar na boca, é isso mesmo. Então, isso que você fala é muito importante, porque é a autonomia da criança, tá? Então, a alfabetização, a autonomia ajuda nessa Nossa, se ela não tiver, não consegue. ela não avança. Não. E se ela consegue pegar um talher, ela vai ter pinça para escrever, Sim. para pegar um giz, para pegar um lápis, para pegar, né?
um pincel. Então, assim, é muito importante. É porque quando fala-se de alfabetização, é ler e escrever. Mas se eu pegar no lápis, como você diz, em casa, se pega assim, se pega... Até eu pegar no talher para comer. Sim, existe a forma correta. Existe, É lógico então... que isso vai desenvolvendo aos poucos. Isso. E é onde que aprende na escola, no convívio com outras pessoas. É sociedade, é comunidade. Então, as crianças, elas precisam ter esse contato e esse convívio social. E a autonomia, eles conseguem a partir de bebê. Né? Nós temos aqui um caso que chama Benício. Ele tem 1 ano e 6 meses. meio, né? Você pergunta pra ele, ele iniciou na escola faz 1 semana mais ou menos. Benício, você quer ir na escola? Ele não quer ir, ele já tem opinião de querer ou não. Então, assim, né? Sim, ele já sabe Ele que já ele tem vai essa ficar autonomia. lá, né? Que a mãe e o pai, eles vão deixar. Você quer ir pra escola? Não, por quê? Porque ele tá entrando dentro de um contexto novo. Eu falo que a escola é o primeiro emprego da criança, onde ela vai, ela tem que se socializar, ela tem que produzir para ela ser recompensada pelo parque, por alguma brincadeira, por alguma atividade. E lá é ela por ela, sozinha, né? Sim. Então é muito importante. É lógico muito que lá importante. ele deve estar sendo contrariado, testado. Tem que ser. Não tem colo o Tem que ser tempo todo igual é em casa, Tem né? normas, né? Tem Então- algumas coisas que a gente precisa. Então ninguém gosta mesmo. Não. Esses dias eu vi um vídeo, eu não sei nem se eu compartilhei isso com você. Eu achei muito interessante. Nossa, e agora eu não me lembro de quem foi. Mas ele questionando, ele falou assim: família, né? Pai, mãe, se os seus filhos não gostam de ir para a escola, não querem ir para a escola, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque na sua casa é muito fácil. Na sua casa ele dorme a hora que ele quer. Na sua casa ele come a hora que ele quer. Ele come o que ele quer, não é nem só na hora que ele Quanto quer. ele o quer. quanto ele quer. E a quantidade. Assiste televisão a hora que ele quer, ele fica no celular o tempo que ele quer. Então, é lógico que ele não vai querer ir para a escola. Gente, eu achei isso assim, eu até me senti mal, né? Porque a gente se inclui, né? Eu tô falando por mim mesmo, e é verdade. A gente não dá limite para eles. Não. E aí, na escola, a escola acaba sendo a culpada, né? Eu, enquanto diretora de uma escola do Programa de Ensino Integral do Estado, nós tínhamos lá, na época, e hoje ainda tem, né, a tutoria, que era um momento que a gente conversava com os alunos. Então, eles escolhiam os professores ou o diretor, e eu tinha vários tutores, tutorando, né, que eles queriam conversar comigo. Eu sempre fui conversar muito com os alunos. E aí as mães vinham e falavam assim: Dona Sônia também. Conversa com meu filho, fala para ele desligar o celular. Eu não sei mais o que eu faço. Aí às vezes eu, no tom de brincadeira, mas quem comprou o celular? Quem põe crédito no celular? Quem paga o Wi-Fi? Sou eu. Falei, então, tá na hora de tirar da tomada, E né? quem manda dentro de casa? Porque não adianta eu falar, aqui, tudo bem, mas ele vai chegar lá e vai fazer. A senhora precisa cuidar dessa parte. Não sou eu, ele não vai me obedecer. Tá? Então, vamos começar aí. Fui eu que comprei? Não põe crédito. Se você não consegue, então vamos por outros caminhos, né? Eu não consigo fazer com que ele me obedeça, então vamos cortar. Troca a senha do Wi-Fi. É. É igual alimentação. Fala, mas eu tomo muita Coca-Cola, eu tomo muito refrigerante, eu como muito doce. Quem compra o doce e coloca lá no armário, na cozinha? O pai e a mãe. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você diminuir a compra ou não comprar, a criança Não vai tem. começar a se interessar por outros alimentos, né? E eu preciso oferecer os outros alimentos. Tem que dar oportunidade. Agora, a criança vai ter oportunidade se tem fácil pra comer? Então é difícil, né? E As vamos- crianças nem sempre são culpadas, né? Não, Não. vamos pensar que as porcarias, né, vamos dizer assim, os salgadinhos, são mais saborosos, né, Não, é gente? gostoso. Mais mais prático, gostoso, né? mais prático, não dá fácil, mais trabalho. prático, mais... Fazer um miojo é tão fácil, né? Vamos saber o que tem por trás daquele miojo. No. Agora, cozinhar um legume demora, né? Tem que Dá descascar, trabalho. dá trabalho. Então, A gente mas sabe, nós é. somos culpados. Sim. Nós somos. Sim. Nós que permitimos. Tá? Comprar um bolo, aquele bolo
pronto, ensacadinho no Ana mercado, Maria. é rápido. Faz o bolo com a Faz o criança. bolo com a criança, já vai- Ensina matemática, Medidas. medida ali, já faz junto. Compartilhar, conviver. Momentos, né? E é um bolo com Memórias. afetividade, né? Sim. Olha, vamos comer o bolo que eu preparei junto com a minha mãe, né? É outra situação, mas aí entra a questão do tempo, a dedicação É da lógico. família. A gente sabe que no participação, tempo todo né? não dá, né? A gente também trabalha fora. Sim. E também somos mães e a gente sabe que isso não é o tempo todo, né? É igual a gente estava falando sobre a tecnologia, nada substitui o livro, a apostila, a leitura, Não. né? O caderno, a caligrafia. escrita, a produção de que texto. até hoje eu amo um caderno de caligrafia. Então, assim, nada substitui isso, mas a gente precisa, né? Tudo tem um equilíbrio na vida, para tudo. Os nossos jovens, que nem nós percebemos agora nas avaliações diagnósticas e nas avaliações bimestrais, a dificuldade na produção de texto. Tá? Quando a gente fala de elevar a aprendizagem deles, pensando justamente nisso também, como eles vão se comportar, que às vezes eles não sabem escrever, porque eles escrevem onde? No celular. Então, nós precisamos tomar cuidado, apesar da tecnologia, esse olhar para como eles estão falando, escrevendo, também precisa ser cuidado. Sim. É a falta da experiência, né? Sim. Quanto mais experiência, mais vocabulário eu vou ter. Até a questão dos jogos online, né? Digitais, também entra a questão dos jogos físicos, não substitui, né? Não, O tabuleiro, não a substitui. carta, Isso. né? Porque os jogos físicos você tem o outro para jogar com você, né? Então é aquele momento de Isso. interação. E muitas vezes nos jogos online, ali, os digitais, sou Isso. eu e a tela. Sim. Então a gente Isso. tem, mas a gente também tem os jogos físicos que foi que a gente conseguiu essa parceria com vocês e que a gente trabalha nas unidades escolares. Já vamos Desde entrar o no assunto, pequeno. então, né? Desde o pequeno. Até uma pergunta, né, que eu queria fazer, eu acho que tem tudo a ver em relação aos jogos também. Então, por exemplo, é possível vocês enxergarem, né, o efeito desses investimentos da educação fora da escola? Sim, é possível sim, na maneira deles se portarem, tá? É algo particular, mas dá licença. Eu tenho uma neta que estudava na rede, né, até o ano passado, e a gente trabalha muito a questão do étnico-racial, né? Então, às vezes, na forma de falar, eles já nos corrigem, tá? Então, às vezes a gente vai fazer uma comida, vovó, isso daí eram os indígenas que faziam, então eles já estão trazendo na forma de se comportar, na questão do meio ambiente, falei dela, mas eu estou falando da Sim. sociedade em geral. E o investimento na educação, nós começamos nos pequenos, mas isso vai a longo prazo. Para o município, a própria questão social do município, para eles entenderem como participar, por exemplo, eu vou investir, o próprio comércio, a gente pode pensar que nós temos alunos ali que já pensam em fazer algo dentro do próprio município. Então, a gente vê algumas mudanças de postura no próprio município. Crianças que antes a gente não tinha, os alunos buscando mais um mercado de trabalho. Sim, tá? isso é interessante. Esse ano nós tivemos na rede estadual, acho que 20 alunos que passaram em universidades, que estão ali. Então, esses alunos foram nossos também e depois continuaram. Nós temos alunos buscando outras escolas, o IFESP, o ETEC, porque o mercado de trabalho lá fora é muito amplo. E o século XXI, do que foi pedido para a educação é preparar o jovem para o mercado de trabalho também. E a gente tem que prepará-los desde pequenos. Sim. Então, a gente percebe, sim, essa mudança. Às vezes, os pais vêm contando. É lógico que a gente não atinge 100%. Vamos falar E é como verdade, você disse, tá? é a longo prazo. É a longo prazo. Tem A muitas educação coisas não que é não. a curto prazo.
aquilo que a gente falou no início, são as gerações, né? O Exatamente. legado que a gente vai deixar. Talvez nem vamos ver isso. Tá? Sim, tá tudo bem, né? A certo. gente sabe, a Eu gente não Não vou colher hoje o que eu plantei hoje. não somos super-heróis. Não né? somos. Em querer tudo rápido. Sim. E a gente quer, né? Em educação. A gente quer. O pai quer, Imediatista, o professor né? quer, Geração imediatista. a diretora quer, a secretária da educação quer, o prefeito Aí a gente quer, se mas não frustra. pode. Então, Exatamente. nós precisamos mudar a nossa mentalidade para não nos frustrarmos, assim, Exatamente. porque, né, a gente é imediatista. A gente hoje, você implantou a tecnologia lá, você quer daqui um mês que todo mundo já esteja usando e aprendendo e Não pode. Não consegue. Dona Sônia, em relação aos jogos, né, da TZ Editora, que foram adquiridos no município, todos são alinhados à BNCC e organizados para planejamento. Como que foi essa utilização dentro do planejamento? Como que está sendo hoje no município, desde a educação infantil, né, até o FUND? Então, quando nós adquirimos os jogos, a gente pensou justamente em atender aquilo que a BNCC pedia e a gente utiliza desde o berçário. Então, as crianças, no primeiro momento a gente pensou em adquirir e mandar para casa, tá? Mas aí quando nós pegamos os jogos, a gente falou, não, ele precisa ser trabalhado na escola para depois ser compartilhado com os pais. Então, dentro daquela atividade, eu não vou saber falar para vocês Não, geral. especificamente de um jogo, mas eles são alinhados ali dentro da sala de aula. Foram usados muito o ano passado e retrasado nas reuniões de pais. Olha que legal. Para mostrar para os pais como... Nas mostras, né? Também. Isso. Durante o período que eles trabalhavam para mostrar o que os alunos Sim. fazem nas feiras de ciências ou Sim. a mostra para os pais. E aí eles levavam para casa para trabalhar. Mas primeiramente foi ali para ajudar no processo da aprendizagem mesmo das crianças. É educação, né, entrando nas famílias, né, fazendo parte do contexto. É o nosso foco, né? Sim, é o nosso objetivo. Porque, gente, se também chamar a mãe, o pai, quem seja, dentro da escola, e só falar do filho, ó, ele foi bem esse mês, ele não foi, ou ele precisa parar de conversar, é muito chato, vamos dizer mostrar assim, na prática, né? Então, vamos mostrar aquilo que a gente está fazendo e o que a gente espera. Isso. E os jogos, eles são assim, eles Traz essa possibilidade pra gente, tá? E também ajuda, né? De forma lúdica, ensino, né? exato. Divertida. E esse é realmente o propósito da TZ Editora, né? Exatamente. É que os jogos, de uma forma encantadora, né? Imperceptível, porque com as crianças tem que ser dessa forma, né? Porque eles falam, pra quê que eu tenho que aprender isso? E os jogos, ele traz isso, né? Eu lembro muito bem, numa das visitas na educação infantil, eu não vou saber o nome, mas aquele jogo que fala da sensação, não é bem sensação. Das emoções. Das emoções, isso. Então, é muito legal você ir Tem o qual a mostrando- emoção, que tem a reguinha, Isso, né? aquela da reguinha. Então, você vai colocando, né, as emoções e cada um reage de um jeito. Isso. Cada um reage de um jeito. E às vezes você acha, esses vão ficar todos com raiva, vamos dizer assim. Não, tem uns que vê aquilo de forma diferente. Então você vai aprendendo também a conhecer a criança. Isso, e a lidar com aquela criança. É o que a gente, Isso. é o que a gente Termômetro, falou né? lá no início sobre a equidade, né? Exatamente. Um é diferente do outro. Exato. E a forma que você lidar com uma criança que sente raiva é diferente com uma criança que está ansiosa, com medo. Eu não sei dar um exemplo, mas no dia foi muito assim. Falei, gente, esse daí era para ficar com raiva, mas nem todos. Um tinha gostado. Eu falei, gente, precisa pensar mesmo. É que às vezes a percepção da senhora era de raiva. Exatamente. E Se aí eu a gente estivesse... sempre espera que o outro também seja raiva. Eu lembro. Não foi nem raiva, era alguma coisa de ir para a escola todos os dias, ou não sei qual foi a pergunta. Uns ficaram entediados, outros ficaram felizes, porque a gente sabe também que nem todo mundo gosta de ir para a escola, né? Todos os dias. Então a gente precisa
cativá-los, né? Então tinha essas questões, às vezes o amiguinho não olhava para ele, tinha várias questões. Cada um reagia de forma Isso diferente. é muito interessante. Realmente é isso que a gente quer, né? Isso me marcou muito na época. Sim. Eu falei, gente, E olha os jogos só. traz isso, né? Traz. Essa proximidade do professor ali, vamos falar, né? Que está diretamente com a criança. E a gente consegue adentrar até mesmo na vida, né? E a gente tem muitos relatos dos jogos de questões, né? Em casas que foram tratadas através, né, da demonstração que eles tiveram ali no jogo. Isso. Peraí, alguma coisa. Anteninha levantou. Né? E a gente, até isso a gente tem que ser. Eu falo que a gente tem que ser um pouco de tudo. A gente é médico na escola, a gente é advogado na escola, a gente é enfermeira, a gente é cuidadora, criança, né? tudo. Ou a segunda ou a primeira. Tem alguns casos que é a primeira casa. Tem onde ela tem a oportunidade de uma refeição, Exatamente. de socializar, onde ela é cuidada, né? Não? Então, assim, a gente tem a opção de ser a primeira ou a segunda casa da criança. E além dos jogos, agora a editora, né, trouxe um acervo maior. E nós temos a coleção Pequenos Gestos, Grandes Valores, que a gente fala tanto sobre o socioemocional, né? Então a gente trouxe os principais valores da construção dessa criança. E um que a gente trouxe para a senhora, é a Bondade, volume 2, que traz dentro de um contexto escolar, situações que trouxe bondade, que essa criança desenvolveu no ambiente escolar. Então, um pouquinho antes, a gente estava nos bastidores, né, dona Sônia, falando sobre as questões socioemocionais, que a gente fala tanto sobre essa questão, mas recurso para trabalhar ainda é pouco, né? E os livros, eles trazem essas questões uma a uma dentro de cada volume, bem desenvolvida, de uma forma clara, objetiva e também bilíngue, que é uma oportunidade de levar o inglês, essa questão de outra língua, para a criança ter em sua formação, né? Elas aguçam Isso. o nosso querer, né? A nossa vontade de conhecer cada vez mais. E eu achei, assim, fantástico. Eu não vi todos, mas o pouco que nós conversamos ali, isso é fundamental. Não dá mais para estar dentro da escola e não falar sobre as questões socioemocionais. Algo que é óbvio, e às vezes a gente fala que o óbvio precisa ser falado, né? Porque precisou estar lá na BNCC para a gente falar, preciso olhar para isso. E não dá mais para ficar sem trabalhar o socioemocional dentro das escolas, tá? Principalmente para a gente incluir a todos. Quando a gente fala de equidade, a gente precisa conhecer, tá? Então, essas ferramentas que vocês nos dão são fantásticas. Eu achei magnífica. E depois a gente vai ver mais devagar todos eles. Sim. Parabéns, meninas. Obrigada. Muito bom. Futuras parcerias. Não tem como não colocar dentro da sala de aula esses temas, não né? tem, Eu não falo tem. que são temas, mas igual o luto, né? O luto, a gente recebe muito elogio do livro do luto. A gente não pensa em trabalhar com uma criança essa questão, né? Espera talvez que aconteça para que ela não precisa saber disso. Por que não? Né? O luto, quando você fala, eu não sei, mas o que a gente percebe é o aumento do suicídio. E nós temos muitas crianças, não que elas estejam praticando, isso nós não temos no município, mas as famílias, às vezes um parente, e ela vive esse luto lá. Precisa ser E como falado, tratar né? isso? O que fazer? Então, isso é muito complicado também dentro da escola. E o material de vocês nos ajuda muito a levar isso para a sala de aula. O luto, eu falo que ele veio com destaque pós-pandemia. Sim. Que as crianças perderam ou pessoas Sim. próximas ou conhecidas. Todas em algum tiveram momento, alguém, né? Não foi da minha família, mas era próximo. Sim. Então, assim, todos passaram pelo Todo processo de mundo. luto. E o luto não é só morte. Não, É algo que eu perco. Se eu perdi uma Exatamente. boneca que eu ganhei quando eu tinha 1 ano de idade, hoje eu tenho 30. O convívio com um amigo, um né? objeto, né? Trocar de cidade, mudança de ambiente, Escola. de escola, é um luto. Eu tô deixando pra trás algo que pertencia a mim, né? Que não vai ser fazer mais Exatamente. parte desse contexto. Sim.
Então, assim, são oportunidades que a criança terá em sala de aula e também a família vai ter essa oportunidade de ter esses livros em casa para serem trabalhados com essas E para os crianças, professores também, né, Nossa. gente? Porque às vezes a gente pede para o professor fazerem as coisas, mas a gente não dá condições. Não sabe de para. que forma abordar. Então, Né? a gente precisa também dar esse suporte ao professor. O investimento, quando a gente fala em toda a rede municipal, é pensando também no trabalho do professor. Nós precisamos dar condições Sim. para que eles trabalhem. Com certeza, né? A cada coleção tem 10 volumes. Se um volume for trabalhado por mês, alinhados, né, dentro do contexto da BNCC, no planejamento, são 10 meses São. de oportunidades para desenvolver essas situações de valores, né, de emoções com essa criança. Sim. É uma grande oportunidade. Sim. Nós já estamos chegando quase no final. Aí, ó, tranquilo. Olha como passa rápido. Ai, gente. Fala que você queria mais. Acho que tá bom, né? A hora do presente. Não, foi muito. É gostoso estar aqui com vocês. Um presente para mim. Muito obrigada. Estar aqui é muito. Sempre é bom estar com vocês, tá? Acho que a nossa relação, 3 anos, 4? Até mais, né? É. A gente fica feliz. Esse é da caneca, lógico, chiquérrima, que você ganhou aqui com seu nome. E tem livro aí também. Bloquinho, caneta. Ai, acho que tem aqui algo que eu fiquei olhando ali. Era o passaporte. Achei que estava aqui, mas não passaporte não tá ainda. Gente, eu achei magnífico aquele um passaporte novo da produto leitura. nosso. Eu adorei o passaporte da leitura. Olha, volta às aulas. Muito bem. Muito obrigada. Tá? Eu adorei o passaporte da leitura ali também que vocês trouxeram. Então, é muito bom vir aqui para Rio Preto e vir na Editora TZ é um aprendizado para mim. A gente E é fica uma muito alegria contente. também. É uma honra ouvir isso, Muito né? obrigada. De uma pessoa honra que mesmo carrega, né, estar uma aqui. bagagem enorme, onde a gente se inspira, né? Porque eu falo, eu não passei nem um terço, né? Do que vocês passaram em sala de aula, em gestão, em estar ali à Tempo frente. mesmo, né? Como eu disse, na parte analógica, para Eu digital. falo hoje, Vocês conheceram todos os processos, todos, né? Eu falo assim, todos. vinil, fita cassete, CD, pendrive e agora é tudo digital. Agora é a nuvem. Agora é Essa nuvem. me Não, dá gente. trabalho. Essa nuvem, de vez em quando eu me perco na nuvem. Não, e as crianças sabem melhor que a gente, né? Fala a verdade. Sabe? Os meus filhos me ensinam Sabe. e fazem por mim. Eu não sei mexer em nada. Sabe, é o drive. Lá, Eles mesmo eles- no departamento, as meninas, está no drive. Eu falei, tá. Tá. Seja mais Que explícita, drive, onde que eu acesso onde esse eu drive? faço? Link só pra eu clicar. É, mas eu faço isso, tá? Facilita a minha vida. Ah, não vamos sofrer, não. Mas é isso. E eles têm essa facilidade em aprender. Então, como não, né? Levar a Acompanhar e não tecnologia Não pra sala tem de aula, né? como, gente. Não tem como. Mas, assim, antes de finalizar, né? Assim, a gente gostaria que você compartilhasse algo que marcou, né? Ou algum desafio que você tenha passado, alguma lembrança, ou porque a escolha, né? Alguma pessoa que talvez. Algum aluno de sucesso que marcou a Isso. trajetória da senhora profissional? Sempre tem. Eu penso assim, falar da trajetória profissional foram vários momentos, né? Mas o que mais assim eu fico feliz é quando algum aluno fala assim, eu sou professora, porque você plantou de alguma forma algo. Essa semana mesmo eu encontrei uma ex-aluna que eu era diretora e ela está como professora de matemática na rede estadual. Então, isso me marca. Toda vez que eu encontro um aluno e quando eles falam que eles são professores de história, aí eu fico mais feliz ainda, né? Porque, de certa forma, a gente ajudou. É ver esses jovens, tá? E de que eu fico muito entristecida quando eu vejo um jovem que eu fui ou diretora ou professora e que não teve, assim, um aproveitamento, que não teve sucesso. Mas eu fico muito feliz quando eu
encontro meus ex-alunos que hoje eles têm um sucesso na vida. Não precisa assim ser profissional, ser médico, nada. Eu tenho um aluno, e isso eu gostaria de contar, se possível. Eu quase o perdi num passeio. Eu morava em Jundiaí, isso me marcou muito. Até a minha forma de trabalhar em sala de aula. E nós fomos conhecer uma usina hidrelétrica. E nessa usina nós tivemos... Eles podiam ficar na piscina e ele quase morreu afogado. Por conta que ele teve um broncoespasmo dentro da piscina. E hoje ele é um pintor de paredes, de ambientes. E eu o acompanho pelo Face, pelas redes sociais. E hoje ele assim, ele tem uma família, então isso me marcou muito. E depois disso eu conheci a realidade que ele vivia. Porque até então eu era professora de história que queria ensinar e queria que eles aprendessem aquilo ali. Do dia que nesse dia eu tive que estar na casa dele, fui até a casa dele, e ele morava num local assim, que era vulnerável. E eu falava, gente, como que eu quero ensinar tudo isso e eu não conheço a realidade que eles vivem? Então, a partir daquele dia, eu passei a olhar meus alunos de forma diferente. E não exigir muito a minha exigência, mas o que eles pudessem trazer até mim. E isso foi o que mais me marcou na vida. Mas ver eles felizes é tudo de bom. Que lindo, É a exatamente. construção do futuro, né? Exatamente, a construção do futuro. É o olhar humanizado. É. Que nós, professores, profissionais da educação, agora eu falo, né, diretamente, temos que ter. É que o investimento, quando a gente fala em investimento em educação, não é só gastar, tá? Sim. É esse investimento na pessoa. O prefeito atual, o prefeito Adriano, ele fala que o mandato dele todo é o acolhimento das pessoas e o investimento no ser humano, não só em construção de pontes, prédios, Sim. mas a gente precisa construir o ser humano. E é isso que a gente acredita no investimento da educação, é investir no futuro dos nossos jovens. É pensar no presente, mas Sim. mirando o futuro. Sim. E com certeza nós colheremos frutos. E os frutos bem, vou pensar assim, não sei como falar isso. Produtivo, né? Frutos produtivos. E que a gente possa proporcionar algo de bom para eles, né? Nós da educação somos exatamente isso, né? Disseminadores de conhecimento. Então, eu costumo falar que a gente planta, sim, uma semente no coração. Sim. E colhe. É o que você disse em relação, né, aos alunos que você encontra, independente se a escolha foi ser professor ou não, mas que venceu. Sim, que venceu. Que tem, estão lá. Isso, que tem vontade de conquistar, de ir atrás. Isso é o que mais importa. E que são cidadãos, né, mas são honestos. Do bem. São honestos e fazem o bem. Então, isso a gente está Que é o que a gente pretende formar, né? Na escola, a gente forma cidadão. Não é somente o diploma pedagógico que ele concluiu até o ensino médio. Não, a gente forma cidadão, que eu acho que é muito mais importante, né? Do que esse conhecimento. Sim. Que conhecimento a gente nunca perde, com certeza, e é pro resto da vida. Mas eu falo que o caráter... né? Exatamente. Ele forma e ele transforma. Honesto, a honestidade. Isso. Então, isso é tudo de bom. Isso é o que é o objetivo, né? É o objetivo do professor. Eles vão construir famílias dignas, sim, né? Sim. E a gente quer agradecer, foi muito gostoso, né? Já acabou. Passa tão rápido. Né? A dona Sônia estava tensa. Pra quê, gente? Ela fala muito bem e falou, super experiência. né? Super experiência, nada além do que ela realmente vive,
né? Então a gente agradece a disponibilidade, a gente sabe que você deixou, né, o município. Acordou muito cedo. Porque não é tão perto, a gente sabe, né, que os afazeres, eu tenho certeza que agora você vai chegar lá, já vai estar todo mundo atrás, né? É assim que funciona. Obrigada, viu? Foi muito rico para nós. Eu que agradeço também. A experiência foi diferente, mas foi muito bom. Muito gostoso. A senhora merece ser homenageada, destacada, né? Sim. Quando a gente convida uma pessoa para vir no podcast, pode ter certeza que ela foi assim, a dedo, porque existe também uma questão de admiração pessoal e profissional. Então, não passa só pela questão profissional, tem que também ter uma admiração pessoal, né? Isso me emociona. Muito obrigada. É verdade, com certeza. Porque a gente fala, pode ser um excelente profissional, mas se não tiver uma vida pessoal alinhada, não tem como a gente ter sucesso. Né? Então a gente, em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa boa pra gente conseguir desenvolver um profissional excelente. Muito obrigada, gente. É verdade. Eu que agradeço. Compartilha, faz todo mundo começar a seguir a gente, Isso. Dona Sônia, no Instagram, no YouTube, né? Lá no município. Isso, a família. Todo mundo é dessa forma que a gente consegue, né, demonstrar também o nosso amor e dedicação que a gente tem, né? A gente ama o que a gente faz. Então, a gente acredita num propósito, a gente acredita não somente em vendas, em questões, né, envolvidas em relação a isso, mas a gente acredita em alcançar as crianças, né, de forma positiva, né, e exatamente validar, né, esse desenvolvimento escolar, a vida do professor. Chama a gente nessa parceria socioemocional que eu ia falar, a gente acabou estendendo, né, porque a gente ama, né, que a Trícia está envolvida com isso, de verdade. Nós vamos conversar. Inclui, né, a editora em parcerias aí, a gente ama fazer parte dessas formações, né, em relação a isso. Vai ser muito gostoso. Sucesso para vocês nessa nova. E adorei o material. Muito obrigada. Nós vamos levar lá e apresentar para o município, né? Pode ir. Dar formação sobre o seu profissional. Né? Com certeza. A gente fala, não é só adquirir um produto, né? Não. Mas tem que ter uma formação por trás desse produto, Sim. né? Os jogos hoje têm a formação do Além do Jogar. E os livros também contêm essa formação para ser entregue um produto que seja utilizado, que seja absorvido com 100% de... Com certeza. De aprovação. Todo instrumento que a gente compra, desde um livro até Sim, um display. Um display, a gente precisa ver o que está envolvido por trás, porque não é apenas o instrumento, o produto. Isso. Tem a formação dos professores e dos demais que estão lá. Exato. Então, eu falo que investimento é pensar no todo, né? Não Falou é só tudo. O gastar, o Falou dinheiro. tudo. Já ali. finalizou aqui o podcast, gente. E é isso, gente. Obrigada, né? Compartilhem, questionem, deixam perguntas, comentários, né? Tudo aquilo que, se isso realmente fez sentido para você, compartilhe com alguém que você gosta, que vai acrescentar essas informações na vida dele, né? E a gente descobriu aqui que investimento realmente não é falando de questões financeiras, né, dinheiro em espécie, mas sim investir em pessoas, né, investir que dessa forma nós vamos impactar muito mais, né, futuras gerações, o mundo, o nosso Brasil, né, no futuro da nossa educação. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.